Boa noite, a graça e a paz estejam com todos em nome de Jesus, amém? Quantos estão felizes nessa noite? Diga glória a Deus. Deixa eu já declarar sobre a vida de vocês, feliz ano novo, amém? A gente não pôde estar aqui na virada com vocês aqui, nós estávamos também lá, nós tínhamos 3 cultos pela manhã, no dia 31, né, eu estava lá ajudando o pastor no Bandeirante, e o pastor Rodrigo estava ministrando aqui de manhã, e nós temos o culto da virada. Alguém esteve aqui no culto da virada com a gente lá no Bandeirante? Glória a Deus, glória a Deus. Aí você pode falar assim, por que é esse culto de virada aí, pastor? É um culto tradicional nosso. Esse culto tradicional nosso, ele é algo assim que nós, até os pastores, nós temos uma aliança da gente não viajar na virada. Eu estou até tentando achar aqui algumas coisas aqui para falar para você, mas a gente fez uma aliança, nós fizemos uma aliança de a gente nem viajar nesse dia, porque era tão importante para nós, porque é uma palavra profética, uma palavra direcionada para nós neste ano. E uma palavra sempre, não é uma palavra de autoajuda não, querido, porque já teve anos que já foram palavras pesadas, que a gente sabia que não ia vir. 2020 mesmo, quando foi a pandemia, eu lembro que na virada a gente nem imaginava o que estava para acontecer com tudo que aconteceu com o mundo inteiro. A palavra foi forte, a palavra foi assim, ó, se prepara, porque vai ter momentos difíceis este ano. E são sempre uma palavra profética para este ano. E essa palavra é para você, em nome de Jesus, amém? E a palavra que o pastor Rodrigo aqui ministrou, ele ministrou aqui pela manhã, e que foi lançada lá também, na virada da noite, 2024, um ano que o rei revogará os decretos contrários à sua noiva, um ano que não vai valer as palavras de maldição contra a sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Essa é uma palavra para você, meu irmão, para mim e para você. Por que essa palavra assim? Eu tenho que tomar posse disso, porque muita coisa vai vir sobre a nossa vida, não tem como. Você deve ter escutado, você já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo aí, se prepara, porque este ano vai ser complicado. Se o ano de 2023 já foi difícil, 2024 já está preparando para alguma coisa. Se você olhar para as manchetes, e muitas são reais, não estamos falando coisa de mentira, você pode ficar até assustado. Mas quando você tem a certeza de quem cuida de você, quem está cuidando de você, quem protege você, é o Senhor, e a palavra dele que te protege, mesmo que você ande pelo meio do vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor estará comigo todo momento, amém? Glória a Deus, isso já motiva eu e você. A gente já tem a certeza, que mesmo nos momentos mais difíceis que nós podemos passar, essas palavras, por isso que eu quero colocar isso no seu coração, você guarde isso o ano inteiro. Espera aí, tem uma palavra sobre a minha vida, que vai revogar todas as palavras de mentira que o diabo tenta colocar sobre mim, e vai cair por terra. Então eu e você precisamos compreender isso e acreditar isso no nosso coração. E a palavra que foi lançada na virada, nosso pastor, o pastor Ibe, ele trouxe uma palavra sobre, na hora que ele estava ministrando, ele falou sobre um livro que ele estava lendo, e esse livro chamou muita atenção dele, porque nesse livro é de um empresário muito rico, pode-se dizer um bilionário, né, que hoje ele tem negócios aqui no Brasil, como ele tem negócios nos Estados Unidos. Ele comprou um time, se eu não me engano, ele comprou um time lá nos Estados Unidos, é o Flávio Augusto. Então, quem já ouviu falar sobre o Flávio Augusto aqui? Muitas pessoas, glória a Deus. E ele estava lendo sobre esse livro, e eu achei interessante sobre ele. Até o tema que nós vai estar falando hoje, pode colocar o tema aqui para mim, por favor? O gafanhoto e a vitória pelo poder de Jesus. Aí você vai falar assim, o gafanhoto e a vitória pelo poder de Jesus. Nós falamos sobre o gafanhoto, o que tem a ver o gafanhoto neste momento, pastor? E aí nós vamos entrar no que o pastor leu no livro. O pastor estava contando sobre esse livro, e chamou muita atenção dele um momento que esse homem começa a falar, a narrar uma situação que ele estava,
como um empresário muitas vezes está lá em cima, outros momentos mais difíceis, e nos momentos mais difíceis que ele viveu, ele disse que ele estava devendo quase 2,5 milhões para os bancos, e muita dificuldade estava acontecendo sobre a vida dele. E ele falou assim que ele estava ele mora em uma casa de 2 andares, e ele estava com a esposa no quarto, esposa de 7, estava com 7 meses de gravidez, e eles com um monte de contas para pagar. E ele olhando para aquelas coisas, olhando ali para tudo que estava acontecendo, eu falei, uau, como que eu vou resolver isso? No momento lá, ele falou assim, eu vou descer, vou beber um copo d'água, que eu preciso passear um pouquinho, andar um pouquinho nessa aqui para mim, esparecer um pouquinho, para mim entender tudo que eu preciso fazer. Desceu a escada, desceu, bebeu um copo d'água. Quando ele estava subindo a escada de volta, ele vê assim na escada, um gafanhoto enorme na parede. E ele mora na Barra da Tijuca, se eu não me engano, acho que é isso mesmo que ele mora lá. Se eu pegar algumas lances, quando você lê o livro, vou ver alguma coisinha errada, é porque eu estou repassando um pouquinho daquele que a gente escuta, né? Como chama? Telefone sem fio, às vezes a gente aumenta um pouquinho, mas a história é correta. Ele olha para o gafanhoto e fala assim, peraí, ele como um homem de Deus, ele começou a pensar, falei, cara, esse gafanhoto dentro da minha casa, um tempo desse, perto da praia, gafanhoto, perto da praia, peraí, tem uma coisa estranha nessa história, nunca apareceu esse bicho aqui na minha casa, nunca nem perto do meu gramado, nem nada do lugar onde que está, como que esse bicho apareceu aqui? E na hora, Deus falou com ele, e ele falou assim, uau, é isso aí, isso está me devorando as minhas finanças, tem alguma coisa de errado, tem alguma coisa que não está certo, eu estou fazendo as coisas, eu estou errando em algumas áreas, mas não era para estar desse jeito. E ele olhou aquilo ali como um ato profético, ele correu, chamou a esposa desceu, olhou para ele, contou toda a história que Deus estava falando com ele, e ele falou assim, vamos fazer um ato profético agora. Ele pegou um saquinho, né? Ele pegou o bichinho, colocou o bichinho no saquinho, falou assim, você vai vir comigo aqui, nós vamos fazer um ato profético. Tirou, abriu a porta da casa dele, colocou lá de fora, e disse assim, nenhuma maldição virá sobre a minha casa, não vai vir devorador, destruidor, gafanhoto, que vai acabar com as minhas finanças, vai cair por terra agora, e agora eu vou determinar que isso vai acabar, nós vamos matar agora. Só que no livro ele diz, que ele ficou com medo do bichinho, ele ficou com dó do bichinho, né? Falei, pô, eu faço as coisas erradas, eu vou matar o bichinho aqui e tal. E a esposa dele fala assim, não, acho que eu não vou fazer isso não. A esposa dele falou assim, peraí, você me chamou, contou toda a história, eu entendi que Deus falou com você, quando você coloca para o lado de fora, na hora que vai ter que decretar isso e fazer um ato profético para mudar a nossa história, você vai morrer, vai ficar na porta, só na porta aqui? Não, faça o que tem que ser feito. Quantos viram a palavra do domingo, já sabe disso, é uma Esther, a mulher estava falando para ele, falou assim, faça isso é espiritual, isso vai mudar a nossa história. E ele acabou com o gafanhoto ali. No outro dia, ele foi para trabalhar, e ele disse o seguinte, que as contas continuavam as mesmas contas, continuavam as mesmas situações, só que de repente começou a ter ideias, ele começou a colocar em práticas algumas coisas que Deus estava falando com ele, que ele estava tendo ideias e começou a colocar em prática. Em pouco tempo, a sua história mudou de uma forma sobrenatural. Queridos, tem momentos em nossa vida que este gafanhoto, ele tem um significado, e eu quero falar isso com você hoje, como uma maldição, como algo que possa estar atrapalhando, para que você possa viver o melhor de 2024, eu e você temos essa palavra, que 2024 será um ano bom, só que, da palavra prosseguir sobre a minha vida e sobre a sua vida, vai ter muitos empecilhos, e vai ter coisas que você vai ter que tirar da sua frente, vai ter situações, como a senhora também estava falando, você vai ter que se limpar, se lavar, se remir de tudo que possa estar te atrapalhando, para que você possa viver o melhor dessa terra, para que Deus possa te dar o melhor para esse lugar. Só que eu preciso entender esses momentos proféticos, sabe, eu não sei se você já passou por isso, tem coisas que você está lendo naquele momento mais desespero, e você vê alguma coisa e fala, espera aí, eu tenho que desfazer disso, eu tenho que abrir mão dessa situação, eu tenho que desfazer isso. Nós temos lá na sede, em 2 em 2 anos a gente faz isso, que é o casamento coletivo.
Casamento coletivo, muitas pessoas perguntam para a gente, pastor, são aquelas pessoas que não conseguiram casar por algum motivo e que não estão casadas no civil, e aí a igreja proporciona. Eu falei assim, não é só isso também é isso. Quando a gente começou a pensar no casamento coletivo, a gente pensou também que era para quebrar qualquer situação de sonho, ou pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham alguma coisa para casar na igreja e não conseguia. E a gente ia proporcionar isso, pessoas que estavam dentro da igreja. Mas também era para fechar portas, era para fechar circunstâncias. Pessoas que já estavam, nós fizemos um casamento lá, não foi nesse, no outro, a senhora vai lembrar, de uma moça que tinha 30 anos de casada, uma moça, né? Uma senhora de 30 anos, ela entrou com o filho dela de 29 anos, no casamento, mas ela tinha um sonho, que ela pudesse, o casamento dela ser abençoado, era como um ato profético diante de Deus, o meu casamento é do Senhor. Quantos conseguem entender isso em nome de Jesus? O gafanhoto que nós vamos falar aqui é um ato profético, é uma ação demoníaca, é a maldição que muitas vezes sobre as nossas vidas, é a condição que vem sobre nossa casa. E hoje, em nome de Jesus, para que você possa entrar em 2024 de uma forma sobrenatural, você vai cair por terra qualquer tipo de gafanhoto, qualquer significado que possa estar atrapalhando você na sua vida. Amém? Quando você olha para o lado da Bíblia, falando sobre o gafanhoto, não só pelo aquilo que aquele rapaz está falando, sobre o Flávio, como lhe conta a história, a Bíblia relata muitas situações, e uma delas está quando acontece a oitava praga que Deus joga sobre o Egito, que a oitava praga do Egito era dos gafanhotos, quando os gafanhotos invadiram todo o Egito, para que o faraó pudesse entender o poder de Deus, como era o Senhor, tinha condições de mexer com a natureza, para mostrar o quanto que ele era forte. Diga glória a Deus. Aqui diz que quando isso acontece, existe uma ação que o próprio faraó, ele começa a clamar pelos deuses, para que eles pudessem cessar aquela maldição que estava acontecendo naquele lugar, e nada acontece. Só acontece quando o próprio Moisés declara, agora acabou, você vai ter que liberar a gente. Então entenda, algumas extensões de situações que nós podemos viver, depende da nossa boca, diga glória a Deus. E hoje, em nome de Jesus, eu e você vamos ter oportunidade para que isso mude. Para você ter uma visão do que significa um ataque feroz de uma nuvem de gafanhotos, eu trouxe para vocês aqui um vídeo que fala sobre isso, que mostra sobre quando teve a maldição lá, e quando a oitava praga aconteceu no Egito. Você pode passar aqui para mim? É um pedacinho só para que você tenha uma visão geral daquilo. Veja bem, esse momento que acontece a oitava praga, é tão real isso, naquela região ali, que eu estava estudando um pouquinho, que até hoje acontece muitos ataques, quando vem essa condição, dessa terrível nuvem de gafanhotos. Eu estava vendo um pouquinho sobre como que é essa tipo de nuvem hoje. Não sei se vocês lembram, estava vindo pela Argentina um período atrás aí, o pessoal ficou muito preocupado que ia invadir o parte do sul ali todinha do negócio, e não tem como, você tem que fazer telas para poder proteger, segurar esses animais, porque são assim, uma coisa terrível, que em poucos minutos eles acabam com uma lavoura todinha, eles comem, o gafanhoto ele come o seu próprio peso de comida, de folhas, então é muito rápido, e quando tem essa nuvem, quase 40 milhões de gafanhotos numa vez só, olha que coisa terrível. Então, o que ele estava dizendo aqui, quando o homem de Deus estava falando sobre o gafanhoto, falando sobre a condição de uma maldição sobre a vida das pessoas, é isso que acontece quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor. Veja bem, bênção é coisa que vem de Deus, diga glória a Deus, mas maldição não tem nada a ver com o diabo. Eita pastor, o que é isso? Não, maldição vem através do diabo, sim, não, a maldição tem a ver com a quebra da lei, entende? Lá, quando você vai olhar
Deuteronômio no 28, de 1 a 14, Deuteronômio no 28, você abre a sua Bíblia, está lá, bênçãos e maldições, do 1 ao 14 versículos, são muitas bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida, amém? Bênção de prosperidade, de alegria, de paz, de segurança, de saúde, daquilo que Deus tem trazido ao teu coração. Mas olha como é complicado, mas ele diz assim: mas se por algum motivo desviares dos meus caminhos, não estiveres nos meus caminhos, virá sobre vós a maldição. E qual que é? Do 15 ao 68, versículo 68, são maldição. São palavras que acontecem sobre você quando é quebrado a lei. Então, muitas vezes, nós estamos tomando situações em nossa vida que não tem muito a ver. Claro, quando você abre uma brecha sobre uma maldição sobre a sua vida, o diabo faz a festa, ok? Dá para entender? Ok. Mas a maioria das vezes, a maldição vem através de quebra de lei. Como seria isso? Eu estou aqui, roubei o óculos. Não era para roubar, mas entrei numa loja e roubei o óculos. Alguém viu e denunciou. A polícia vem, fala assim: ó, seu óculos desceu, o que você fez? Ah, eu achei que era meu. Ah, não, eu peguei assim, cadê? Tentei inventar alguma coisa, mas eles me prendem. Vou parar na cadeia. A lei qual que é? Não roubarás. Qual que é a lei nossa? Não rouba. Porque se você roubar, vai acontecer o que com você? Você é preso. E o que é a prisão? É a maldição. Entende isso, igreja? Em nome de Jesus. Quando você quebra uma lei, você está debaixo de uma maldição. Mas espera aí, pastor. Nós estamos na nova aliança. E Jesus está conosco. Ok, eu entendo isso. E nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus também. Nós vamos trazer o elo entre a vitória de Jesus e o gafanhoto, que tem a condição aqui desse momento da maldição. Só que quando eu estou seguindo aquilo que Jesus fala ao meu respeito, quando eu estou debaixo daquilo que Deus está falando comigo, eu estou debaixo das bênçãos do Senhor. Diga glória a Deus. Mas se eu, de uma forma, o diabo coloca mentira na minha cabeça, e eu começo a tirar da minha mente as bênçãos que Deus tem ao meu coração, e acreditar mais na maldição, eu estou debaixo da lei. E toda vez que você se permite e coloca diante do Senhor o errado, as maldições vêm sobre a sua vida. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa parte da maldição. Depois nós vamos falar sobre Jesus, que quebra isso e traz vitória em nome de Jesus. E eu vou falar sobre vocês aqui, sobre um texto que está em Joel 1,4. Vai sair aqui. O profeta Joel, ele começa a falar algo poderoso para nós. E essa palavra, ele traz um contexto. Qual é o contexto que ele está dizendo? Antes de eu ler o texto, eu vou mostrar o contexto para vocês. O profeta anunciava uma grande destruição usando a figura do gafanhoto. Como símbolo, Joel profetizou num tempo de decadência espiritual. Muitas coisas estão acontecendo nesta época por causa disso. Muitas pessoas estão sofrendo e passando por situações terríveis, por uma decadência espiritual. Estão na casa do Senhor, estão caminhando com o Senhor, se dizem como homens e mulheres de Deus, mas com muitas falhas, ou permitindo que essas falhas se prolongam na sua vida como maldição, e não vivem tudo aquilo que Deus te prometeu. Por que não vivem? Porque eu estou debaixo de uma condição que o mundo diz. Você tem que estar debaixo do que a palavra de Deus fala ao teu respeito, meu irmão. Eu e você somos homens e mulheres de Deus. Diga glória a Deus por isso. É por causa disso, pelo engano do diabo, porque nós ficamos debaixo dessa maldição. E olha aqui que diz aqui Joel, eles estavam nessa condição, o povo se contaminando, o povo indo em áreas terríveis, nessa condição que era uma era do período do rei Joás, que ainda as crianças e as rainhas se contaminavam com outros deuses, com outra cultura, com outras situações, se permitindo as misturas.
E aí Joel se levantou e falou uma coisa bem clara para eles. Disse assim, Joel 1,4: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou um migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja, 4 situações. O gafanhoto foi destruindo, acabando, arruinando famílias, financeiramente, emocionalmente, na sua vida com Deus, as promessas que o Senhor tinha ao coração. E como que Joel poderia mostrar para aquele povo a situação que eles estavam vivendo, naquilo que eles passavam, no que forma? Mostrando, existe um gafanhoto, que eles são. E aí quando você vai olhar, por que Joel falava sobre isso? Porque ele falava sobre as etapas do gafanhoto, da larva do gafanhoto. Quando o gafanhoto comia o negócio, mas também colocava larvas, e essas larvas iam comendo, destruindo tudo que era plantado. E a plantação era o sustento físico, financeiro daquele povo. E o povo era destruído também na parte emocional, porque imagina, aquilo, você não tem comida, você não tem situação, como que você vive dentro da sua casa? E todas as coisas eram sendo construídas para uma maldição sobre a casa daquelas pessoas. E Joel alertou aquelas pessoas. De que forma? Por que veio essa palavra de Joel? De que forma que Joel estava falando? Algumas lições e mensagens sobre os gafanhotos, o que acontecia sobre aquele lugar. Qual era o sentido que Samuel estava falando? Que hoje ainda acontece. Primeiro deles, sentido moral. Fala comigo, sentido moral. Aquele povo, ele tinha sempre tem essa condição, né? Quando a maldição vem sobre a vida de uma nação, de uma cultura, vem sempre destruindo a moral das pessoas. Pastor Edu tem uma frase muito legal, que ele fala lá com os homens. Eu lembro que nos encontros ele falou isso, não sei quantos aqui fizeram um encontro com o Edu, e ele saindo do encontro com Deus para vir para Brasília, e ele fala assim, ó, as pessoas lá fora não estão esperando você de outro jeito que não seja um homem moral, um homem que dita as condições morais. E imoral são pessoas que enganam, pessoas que trazem palavras de destruição. Eu estava falando hoje de manhã com o pastor Rodrigo, falando, cara, a pior coisa que tem é você atender uma pessoa dentro da igreja, e essa pessoa fala assim, pastor, eu passei por um prejuízo terrível financeiro. Eu falei assim, sério, cara, o que está acontecendo? Não, eu vendi para uma pessoa aí, e as coisas deram tudo errado, e essa pessoa deu um golpe em mim. Meu Deus do céu, o mundo é terrível. Não, não é o mundo não, pastor, o cara era crente. Nem quero que ele levante a mão aqui, para quem já teve essa experiência, que pode ser que tenha gente que tenha. Isso é terrível, porque nós temos que ser parecidos com Cristo. Eu e você somos chamados para isso, para viver o melhor de Cristo sobre as nossas vidas. E muitas vezes nós estamos sendo imorais, estamos vivendo muitas vezes no engano, sabe, no nosso casamento, na nossa família, sabe, sendo crentes dentro da igreja, mas lá fora vivendo como tivesse vivido como o mundo diz. Um tempo atrás aí, pastor Edu também, ele contando para mim, falei, Paulinho, teve um rapaz que chegou para mim e falou assim, pastor, vamos pescar? Vamos. Eu falei, vou pescar, pô, legal pescar, eu gosto de pescar. Falei, pô, legal, Edu, se você for com o pessoal lá, você me fala. Não, pode deixar. Aí passou umas semanas, eu falei, e aí, Edu, o cara não te chamou não para você pescar? Não, não vou não. Eu falei, que isso, cara, então me coloca nessa história aí para mim ir, eu gosto de pescar. Não, não é isso não, cara. Ele falou uma coisa para mim ele falou assim, ó, Edu, é o seguinte, nós vamos pescar, mas lá a gente não é crente. O Edu falou, ué, pai, como assim? Não, lá, cara, Edu, tem uma cachaçinha, né, cara? Lá a gente conta piada e é cada vez mais imoral. Mas é só lá, Edu. Quando a gente volta, tá tudo bem. Pode ficar tranquilo que a gente não vai trair as esposas, vai acontecer nada, é só lá dentro da negócio. Não, cara, pelo amor de Deus. Eu sou crente aqui, sou crente onde vou pescar, em qualquer lugar, amém, igreja? Aonde você plantar os seus pés, você é moral, você carrega Jesus no seu coração. Existe uma marca de sangue que está em você. 2024 será diferente, porque você é diferente. 2004 não vai ser diferente com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas.
Eu preciso entender, a parte moral é importante, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Quando Joel ele começa a decretar aqui, ele fala assim, ó, avisa, no versículo 3, ele começa assim, conta para os seus filhos, fala para a sua casa, fala para a sua família. Você sabe, pai e mãe, que o seu exemplo fala muito mais alto do que as suas palavras? Sabe por quê? Nós já tivemos aqui situações dos filhos falar assim, meu pai é legal aqui na igreja, mas fora dela não é legal. As palavras, você escutar um menino falar palavrão, mas você não pode ser crente. Meu pai também é e conta, e fala palavrão também em casa. Moral. Sabe, não estou falando que nós não vamos errar, por favor. Ninguém que é tolo de achar que você não pode errar, mas a sua conduta no geral tem que ser de um homem de Deus, em nome de Jesus. Não estamos falando aqui sobre qual é a igreja que você anda, qual é o caminho que você está andando. Você não está representando só o núcleo da fé, não. Você pode representar o núcleo da fé, isso é legal, mas você representa Cristo. Você é filho de Deus. Então o que Joel estava falando para aquele povo? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, olha o que vocês estão fazendo. No versículo 5, você vai ler lá, eu quero que você leia depois Joel, ele fala uma coisa interessante, ele fala assim, ei, vocês estão bebendo demais, param com a embriaguez. Eu imagino, para que esse profeta falasse sobre esse assunto, ele deveria pegar um monte de gente que ele encontrava no templo, caído no chão bêbada. E por que Joel estava falando isso? Pela representação que diz ao nosso respeito, ao seu respeito. Uma vez, eu conversando com uma pessoa, e ela foi num lugar aí, num show, e ele tinha uma certa liderança na igreja, e algumas pessoas viram ele, colocou tudo filmado, né? Mostraram ele nesse lugar, e eu sei que ele foi lá, ele era de um ministério que precisava ver algumas coisas, não, eu acho que não precisava, mas ele acreditava que de repente ele poderia ver isso, som, música, algumas coisas assim, e ele foi só, estava de férias, foi só dar uma olhadinha, mas ele passou. Mas uma pessoa, e também, aí tem até a maldade, né? Mas aí a ligação, fala assim, tu fica falando pra gente que a gente tem que ser santinho e tal, tu não pode andar em tal lugar, e você vai no show desse, e começou a meter o pau no cara. Aí o cara escreveu assim, você não tem nada a ver com a minha vida, cuida da sua vida, eu cuido da minha. O que eu faço, o que eu não faço, é problema meu. Eu sei que eu vou ser meio contrariado aqui, pode ser que algumas pessoas podem achar para mim e falar assim, Paulinho, não é bem assim não, eu concordo com o cara, mas eu vou falar uma coisa para você. A partir do momento que eu decidi representar Jesus nessa terra, o problema não é só meu. Eu represento algo muito maior do que eu. Então, eu não posso entrar em qualquer lugar. Eu não posso pisar em qualquer lugar. Eu não posso estar caminhando em qualquer pessoa. Entenda bem, estou caminhando para evangelizar é uma coisa, caminhando para ser igual a Ele é outra. Então, quando eu estou representando Cristo nessa terra, sim, tem coisas que eu não posso colocar, tem coisas que eu não vou fazer. Você vai fazer uma máscara? Não, não é uma máscara, nem para apresentar para as pessoas e nem da minha casa, porque eu posso fazer uma máscara para você, mas para aquela menina que está ali no canto, que é minha filha, eu não faço essa máscara, porque ela sabe o dia a dia do pai dela. Ela sabe o dia do pai dela quando não está legal. Ela sabe o dia do pai dela quando ela fica calado. Ela sabe o dia que eu estou irritado, o pai está bravo, estou ela não falar com ele direito. Ela sabe. Então eu preciso ser moral. Quantos conseguem entender isso? Diga glória a Deus. Amém. O segundo sentido que ele estava mostrando aqui, o sentido moral. O segundo sentido é sentido circunstancial. No que sentido que ele estava mostrando? Ele estava mostrando para as pessoas, porque ele começa a relatar o que aconteceu com a lavoura. Ele começa a mostrar, quando ele fala sobre o gafanhoto, ele está falando sobre as circunstâncias que estão acontecendo nas lavouras. O que estava acontecendo? O gafanhoto mesmo, físico, comeu, acabou com muitas lavouras, e essa praga estava atrapalhando o alimento deles. Só que o problema não era o que estava acontecendo na lavoura, qual era a sua resposta para aquilo que está acontecendo na sua vida como circunstâncias.
Ele estava mostrando, falou assim, ó, pode até acontecer, de situações acontecerem sobre a sua vida, porque que você planta, você acaba colhendo, amém? Então, em alguns momentos pode ser que você esteja passando por uma luta, guerra, querido, mas a sua circunstância não dita aqui quem você é. Você é um homem e uma mulher de Deus, e essa maldição vai cessar hoje em nome de Jesus. Eu preciso compreender isso. Eu preciso entender que certas circunstâncias eu tenho que buscar no Senhor, eu tenho que buscar na palavra, eu tenho que buscar naquilo que Deus é na minha vida. Muitas vezes buscar ajuda no pastor. Nós estamos aqui para isso, para tentar te ajudar em alguma área. Mas você não pode, em nome de Jesus, pelo aquilo que você está vivendo, você viver debaixo de maldição em nome de Jesus. O que você pode estar passando hoje vai cessar, e as bênçãos do Senhor vai acontecer sobre você em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Eu tive na quinta-feira, e aí você vai entender o que está acontecendo. Quinta-feira eu estava na Vila Cauí. Quantos conhecem a Vila Cauí? Poucos, né? Ali no Bandeirante. E teve uma enchente terrível. Foi terça ou quarta, não sei se foi a chuva grande, foi de terça para quarta, né? E foi quase mais de 15 horas, 16 horas de chuva. E nós vimos ali vídeos terríveis. E nós resolvemos fazer uma sopa e levar. E aí nós arrecadamos móveis, colchão, alimentação, muita coisa a gente conseguiu ali. E eu liguei para o pessoal da sopa, falei assim, pessoal, ó, faz o seguinte, faz o alimento, vamos levar lá na quinta-feira lá, porque a gente estava sabendo que teve gente que perdeu tudo, e perdeu mesmo, gente, perdeu mesmo. Eu entrei lá dentro, uns corredores pequenininhos assim, lugares assim que eu nem imaginava que existia em Brasília, lá, e a água batia aqui, ó, veio a marca, eu cheguei perto lá onde estava a marca na parede, batia aqui em mim, era quase mais de 1 metro, né, quase 1 metro de água, lugares, pessoas que perderam quase tudo ali na sua casa. Tem uma hora lá que mostra um vídeo, que era um corredorzinho pequenininho, parecia um rio passando ali, e eu fui com o prefeito comunitário ali, e a gente passou ali, e a gente levou essas 300 cubiquinhas de sopa, junto com a igreja já tinha levado muita coisa, graças a Deus, pelo seu dízimo, pela sua oferta, graças a Deus por doações que vocês entregaram, nós fomos lá levar. E na hora que a gente estava lá, nós chegamos na prefeitura, e eles estavam levando muito colchão, eles precisavam muito de colchão, e eles levaram. Nesse período, eu falei para ele, para o rapaz, vamos passear um pouquinho aqui antes da gente entregar a sopa. Os meninos fizeram lá no corredor lá, e eu via uma coisa, eu percebi uma coisa. Quando a gente estava entrando, a gente falou assim, Paulinho, vou te levar você, pastor, vou te levar para você no pior lugar, onde foi o pior momento ali, quase pessoas morreram ali. Eu vou te levar ali. E eram lugares fechados mesmo, e o rio muito fácil de entrar. Nós passamos ali e eu comecei a perceber o seguinte, ele falando assim, gente, estou entrando aqui, hein, estou levando aqui a sopa, o pessoal vai levar a sopa aqui, tá bom? Nós vamos parar ali, a gente vai orar por você, tal. A gente começou a caminhar, e ele disse assim, Paulinho, deixa eu falar uma coisa para você, pastor, não está faltando comida, graças a Deus, muita gente está nos ajudando, está faltando colchão, roupas, algumas coisas que as pessoas perderam aqui, mas não está faltando alimentação. Mas uma coisa que está me incomodando, eu estou 2 dias entregando tudo que a gente está recebendo aqui, mas uma coisa não está acontecendo. Todo mundo recebe as coisas aqui, mas ninguém orou por eles. Então o pessoal entrega aqui e vai embora, entrega aqui e vai embora. Será que você poderia orar? Eu falei, cara, a gente veio por causa disso. A comida só foi uma coisinha para que a gente pudesse entrar aqui. Então começamos a andar ali, caminhar aqui nos lugares, e eu vi pessoas desesperadas, não por causa da sua enchente, porque na hora que eu parei ali, nós paramos ali, começamos a distribuir a sopa, e aí lotou, e aí tinha um lugar aqui que nós colocamos aqui, que era a sopa, e tinha um lugar aqui que a gente colocou do lado, que era o pessoal para oração. A fila da oração era maior que da comida. Entende? A circunstância que a pessoa está passando era fome, porque muitos não conseguiram comer ali, a geladeira foi estourada, o fogão já tinha estourado, então a gente começou a receber muita oração.
E um desses homens apareceu aqui, barou aqui na minha frente, um cara fortão assim, parrudo assim. Ele falou assim, pastor, ele pediu oração. Eu falei assim, amigo, e aí, vou orar por você. Deus te fala, você perdeu muita coisa, né? Se perdi. E você quer que eu ore por quê? Por causa de, para Deus recuperar tudo? Eu falei, não, nem só isso não. Isso aqui que eu perdi, às vezes acontece mesmo aqui na Vila Cauí. Mas eu quero que você ore por mim, pelo que aconteceu em 2023. Meu filho foi assassinado aqui. Eu perdi minha família toda. Eu estou sozinho aqui. E eu não sei mais o que fazer. A minha mente, eu não sei. Isso aqui que aconteceu, é claro que é terrível, mas eu não sei se eu quero viver mais. E eu preciso de uma oração. As circunstâncias, pode ser que você só queira dar alimento, mas as pessoas precisam de paz e segurança. As pessoas estão clamando pelo Jesus Cristo, que eu e você temos. Quando ele fala aqui sobre circunstâncias de uma fome terrível sobre aquela região, Deus está falando com você, a fome só é um pretexto para que você fale do amor de meu, para aquilo que se recupere. As circunstâncias do gafanhoto para aquele empresário não era só para pisar em cima, é para dar glória e honra para quem deveria ser dado, por causa que o Senhor que sustentava aquela casa. Quando eu falei para ele, eu orei por ele, eu vi que aquele homem, sabe aquele homem assim, mais duro, que normalmente não é de... Eu falei, cara, posso fazer uma coisa com você? Ele falou assim, pode. E estavam os vizinhos aí assim perto, você percebe que tinha um cara ali. Só um detalhe, sabe aquele momento que a gente estava vindo e o cara falou assim, estou indo aqui, estou entrando aqui, estou entrando aqui, estou indo aqui. Na hora que a gente está voltando, esse prefeito fala assim para mim, Rodrigo, essa parte aqui é a pior parte mais perigosa de Brasília, de tráfico. Eu fui entrando e pedindo licença porque algumas traficantes estavam ali. Mas 95% aqui são gente boa, mas tem 5% que controla em Brasília todas essas coisas. É uma rival do PCC. E nós, quando estávamos entrando com uma autoridade, teve até gente, aqueles meninos que estavam lá, que estava pedindo oração, eles ficaram na fila depois para orar também. Mas esse pai, ele olhou, eu olhei para ele e falei, cara, vamos fazer uma coisa diferente com você? Mas pode. Eu abracei ele. Sabe quando o cara está assim? Ele está durão assim. E eu abraçando forte. Cara, estou te dando um abraço. Dá um abraço, cara. E ele olhando assim, sabe, parecendo que, cara, um homem me abraçando, parecendo que, sabe, coisa mais horrível. Falei, cara, Deus está te abraçando. Cara, ele começou a chorar e me abraçou. E ele falou assim, obrigado, obrigado. Teve uma hora que ele passou assim, me deu um abraço, quase quebrou a minha costela, ele deu um abraço tão forte depois. As pessoas estão passando por situações difíceis, mas qual é a reação depois dessa situação? Na situação que você viva, como ele está falando aqui, as circunstâncias é só um detalhe para que Deus possa manifestar o poder na sua vida, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Terceiro, sentido espiritual. Meu Deus, a palavra já está acabando ali, glória a Deus. Amém, Rodrigo? Mas vai ser rapidinho, 15 minutos a gente acaba. Sentido espiritual, ele falou sobre o sentido das circunstâncias, e ele falou sobre o sentido moral para aquele povo, por causa do gafanhoto, da maldição que estava chegando sobre ele. Mas a espiritual, querido, em nome de Jesus, o mundo espiritual é mais vivo do que eu e você estão olhando agora. Existem condições muito importantes para que você entre. O pastor Rodrigo aqui estava falando que quarta-feira ele estava ensinando as pessoas a entrar em guerra espiritual. Diga glória a Deus. Querido, é importante que você saiba, guerra espiritual é viva. Neste momento agora, no mundo espiritual, existe uma guerra em seu favor, para que você seja liberto de muitas coisas. Quando eu trabalho com quebra de maldição lá na igreja, então, quando a pessoa aceita comigo ali no gabinete, a gente começa a falar alguma coisa, nós temos um questionário que a gente entrega para a pessoa. Eu sempre, quando a gente vai começar a orar, eu falo assim, Senhor, coloca os 4 anjos nessa sala, coloca um batalhão de anjos em volta dessa igreja. E a gente sente que o mundo espiritual está tão vivo ali, e tem uma guerra espiritual. Tem pessoas que eu começo a falar, Rodrigo, que eu estou assim, você vai repetir junto comigo, eu renuncio, aí tem pessoa que coloca lá, vício em drogas, né? Eu renuncio todo vício em drogas, eu começo a repetir, tem muitas repetições.
Neste momento, a pessoa que está na minha frente, já aconteceu isso várias vezes, ela dorme. Você entende isso? A pessoa dorme, ela começa. E daqui a pouco dormiu, e eu falo assim: acorda. O que está acontecendo? Pastor, não sei o que aconteceu, deu sono. E eu repetindo aqui, falando alto com a pessoa. Se eu coloco a mão nela, pode até ser que ela se manifeste, mas isso não é importante para mim. O importante é ela renunciar daquilo que ela fez de mal. Quando eu declaro aquilo ali, espiritualmente, a pessoa, quando termina essa oração, e a gente ora pela pessoa, e arranca isso da vida dela, muitas saem dali e falam assim: o que você sentiu depois dessa oração? O que você está passando agora? Passou como se fosse uma tonelada saindo das minhas costas. Entende isso, querido? O mundo espiritual é mais vivo. Não adianta eu falar que eu vou ter uma 2024 importante na minha vida, se eu não consigo compreender que as minhas vitórias vêm muitas vezes no joelho no chão, não só naquilo que você estudou, não só aquilo que você está buscando, mas naquilo que você ora diante de Deus. Mudança de hábito transforma a sua vida. Quantos aqui que na virada já colocaram muitas coisas? Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou começar uma leitura bíblica, eu vou estudar um pouco mais, eu vou conhecer mais a palavra do Senhor, eu vou fazer isso, eu vou estar mais na igreja, eu vou estar fazendo isso, e nessa primeira semana não fez nada. Não levanta a mão, por favor. Não levanta a mão, porque eu vou ter que levantar a minha também. Por quê? Porque os hábitos têm nos consumido. O hábito de ficar o tempo todo. Quantas horas você fica? Tem aqui um contador que mostra para você quanto tempo você fica num celular. Quanto tempo você fica fazendo outras coisas. E às vezes 10, 15 minutos com a Bíblia. Eu olho lá se tem isso. Espiritualmente você tem que estar mais forte. Espiritualmente você tem que buscar mais diante do Senhor. Espiritualmente. Eu oro. Como o Rodrigo aqui, ele é responsável pelo culto da quarta-feira. Eu sou lá na quinta-feira. Tem um culto na quinta-feira, durante um ano, uma vez no ano, que chama o culto da ação de graças. Quando já foi no culto da ação de graças lá no Bandeirante? Diga glória a Deus. Então, esse culto de ação de graças, ele lota. Não é não, Renatão? A gente tem que abrir as portas porque enche. E eu, toda vez que eu entro nesse culto, eu falo: meu Deus, como eu queria que toda quinta-feira fosse assim. Né? Como eu queria. Por quê? É 10% da igreja, 15% da igreja, né, Renato? Que vem nas quintas-feiras. Porque eu entendo, por favor, eu entendo que semana é muito corrida para muita gente. Mas, querido, tenha fome e sede de buscar a presença do Senhor. Não é só por obrigação, não é só por quando você está com problema, é porque você precisa escutar mais e mais da palavra do Senhor. Quantos conseguem entender isso? Diga glória a Deus. Então, esse homem conseguiu colocar essas três coisas: sentido moral, circunstancial e espiritual. Mas ele não só falou assim: vai ser só maldição. Não, ele disse assim: se vocês entenderem tudo isso e mudarem a sua história, Deus vai mudar o decreto que eu estou dizendo aqui. E ele diz em Joel 2, diz assim, 25: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Viu quando ele fala assim: o gafanhoto veio para destruir assim, 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 mas virá um tempo que vai vir a restituição, o migrador, o devorador, o destruidor, e o meu grande exército me enviarei contra vocês. Vocês terão comida em abundância. Diga glória a Deus. Ficarão satisfeitos, louvarão o nome do Senhor seu Deus, e o fez maravilhas a favor de vocês. Nunca mais o meu povo será envergonhado, e vocês saberão que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Diga glória a Deus. Ele dá um decreto, ele fala a solução para hoje, neste momento. Qual é a solução contra todo tipo de maldição, pastor? Então, qual é a forma de eu matar e destruir de vez esse devorador? Através de Jesus Cristo, o seu único e eterno Salvador. Aí sim você vira a página, aí sim não há condenação. Olha o que diz aqui, Romanos 8. Eu vou falar sobre Romanos 8 em duas versões, que diz assim: agora, pois, não existe nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Quem estão em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Olha o livramento aí, meu irmão. Então, quando diz o seguinte, então, quando eu estou em Cristo Jesus, a maldição não me toca. Diga glória a Deus. Só que, é interessante, eu não sei explicar isso para você. Na maioria das traduções bíblicas, ela traz desse jeito. Pode ser que você esteja com a sua Bíblia, você vai abrir aí, você vai ver que está escrito dessa forma. A versão em inglês e a versão Almeida corrigida, ela acrescenta no original o que ela diz sobre você e sobre mim, nesse texto que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, ok? Aquilo que a gente estava falando, mas olha o que é acrescentado no original: que não andam segundo a carne, mas segundo... Isso faz toda a diferença, porque muitas vezes pessoas batem no peito e falam assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas você está em espírito ou na carne? Essa é a palavra. E quando você está no espírito, tudo muda. E aqui eu quero falar, já entrar rápido para a gente orar juntos. 3 coisas que em Jesus, a vitória de Jesus muda a nossa história. Primeira delas, reconheça e me arrependo em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Reconhecer o pecado, reconhecer quem sou eu, reconhecer o que está passando sobre a minha vida e me arrepender disso. Como que eu posso ter um novo 2024 diferente fazendo as mesmas coisas? Olha o que diz aqui, versículo Romanos 7. Paulo, quando ele entra, antes de ele entrar no Romanos 8:1, ele diz assim: miserável homem sou. Ele já disse: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo, dessa morte? E aí ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Eu preciso compreender e reconhecer e me arrepender dos meus pecados. Isso é para todos os dias, todos os momentos da sua vida. Porque muitas vezes as pessoas falam: eu já entreguei minha vida para Cristo, mas você está em guerra até hoje. Até quando a gente estiver na glória do Senhor, nós estamos em guerra todos os dias. Se arrependa, não permita que o pecado entre dentro do seu coração. Viva no Espírito. Quantos conseguem entender isso? Diga glória a Deus. Segunda coisa, sei que não há condenação quando estou em Cristo no Espírito. Amém? Quantos sabem que não há condenação sobre a sua vida quando você está no Espírito? Diga glória a Deus. Então, quando você estiver passando essa luta, entenda bem isso que eu estou te dizendo. Quando você estiver, declara isso em nome de Jesus. Olha para a ação do diabo e fala assim: ô capeta dos infernos, sai da minha casa. Eu sou um homem e uma mulher de Deus, isso não vai ser destruído na minha casa. Chega de gafanhoto na minha casa, chega de declaração maldita sobre a minha vida, chega dessas coisas. Eu sou um homem de Deus, eu tenho buscado o Senhor. Veja bem, e você vai declarar isso como, diga assim, filho. Pode ser mais alto, diga assim: vou declarar isso como filho. Fala filho, porque eu vejo muita gente declarando isso como religioso. Qual a diferença, pastor? Você está acreditando mais na sua religião do que Jesus Cristo. Uau! Infelizmente, muitas pessoas que tinham que declarar Jesus falam o nome da sua igreja. Só existe o núcleo da fé porque existe um Deus, um Rei, um poderoso nessa igreja em nome de Jesus. O núcleo da fé vai desaparecer quando nós entrarmos na glória, e vai ficar o que você crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Amém? Então, quando ele diz aqui assim: quando estou, não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito Santo. Então, deixa eu te falar uma coisa: você, não há condenação em você, mas o que estiver na carne vai cair por terra hoje, em nome de Jesus.
Amém? Terceiro, Cristo Jesus me libertou. Diga assim: Cristo Jesus me libertou. Fale mais alto: me libertou. Porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo me libertou da lei do pecado e da morte. Paulo, quando ele diz isso, eu acho lindo, porque Paulo, quando ele está lá no capítulo 7, ele diz assim: aquilo que eu faço, eu não deveria fazer. Aquilo que eu deveria fazer, acabo não fazendo. Muitas vezes eu estou achando que eu estou na presença do Senhor, mas a lei muitas vezes me pega. Lembra da lei? Se estou na lei, quebrando a lei, estou na maldição. Mas quando eu estou em Cristo, a lei é quebrada, mas eu nunca mais caio no pecado, porque Ele me salvou e a sua misericórdia me sustentou. Quando Ele está dizendo aqui, eu preciso compreender, sempre no meu coração, que o Senhor me libertou. Esse é um tempo para que você possa viver o melhor. É um tempo de você pegar esse gafanhoto aí que tem prendido a tua vida. E aí você pode colocar 1000 coisas. Pode ser na área financeira, área espiritual, área emocional, enfermidade. De você jogar lá para fora e pisar na cabeça dele e dizer: aqui nunca mais. Porque Cristo me libertou. Não há condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há mais. Conhecereis a verdade vos libertará. O diabo veio para matar, roubar e destruir. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Quem está em mim? Tudo é possível. Amém? Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Todas essas palavras são as palavras que o Senhor tem sustentado no teu coração, meu irmão. Então eu preciso compreender aquilo que Deus me libertou. Eu não posso mais olhar para trás.